Olá, pessoal! Retornando para o segundo vídeo, o cavaleiro preso na armadura. Lembram que Merlin, que foi o professor, o mestre do rei Arthur, como é que ele ainda conseguia estar vivo, presente, na época do cavaleiro? Vamos ver a resposta dele? Vem comigo! Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. E a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tem uma mente boa, argumentou o cavaleiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin, ela o aprisionou nessa armadura toda. Veja, a mente do cavaleiro fez isso com ele, o aprisionou em uma armadura. Será que a nossa mente está fazendo isso conosco? Vamos ver, vamos adiante para ver se tem alguma possibilidade, tem alguma coincidência com a nossa vida? Vem comigo. O cavaleiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera. Assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei esta armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger. Quando eu ia para a batalha e você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto. Acrescentou Merlin. Isso era verdade? Não é do que todo mundo tem medo? Perguntou o cavaleiro. Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil, amoroso. Veja como o cavaleiro tinha que provar isso para as pessoas. Bondoso, gentil, amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil, amoroso, por que precisava provar isso? Merlin perguntou. O cavaleiro fugiu sem pensar sobre isso. Na sua maneira usual de fugir das coisas, entregou-se ao sono. Você conhece alguém que tenta fugir das coisas simplesmente, vou dormir, vou fazer outra coisa, não é? Vamos adiante. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando sua cabeça. Seria possível que eu não fosse bondoso, gentil, amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin lhe devolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca dos outros as respostas às suas perguntas? Por que você busca nos outros as respostas das suas perguntas? Isso acontece com você? As suas perguntas você faz aos outros e não busca respostas dentro de você? O cavaleiro saiu pisando o chão com força, furioso, xingando Merlin com a voz abafada. Esse Merlin, ele resmungou. Algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Com um baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sobre uma árvore, para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será que disse ele em voz alta, para ninguém em particular, que eu não sou bondoso, gentil, amoroso? Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavaleiro olhou para o chão ao seu lado e percebeu um pequeno esquilo sentado ao seu lado, ao lado dele. Isto é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero que não o tenha machucado. Não consigo enxergar muito bem com esta viseira na minha frente.
Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho que ficar aqui e falar com você. Ele começou a peleja contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente, espantado, ele deixou escapar. Você e eu estamos conversando? Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente, toda vez que eu quebrava um anós e enfiava através da sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora, se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Simplesmente porque é assim. Você está respondendo às minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin, e você não tem estado junto dele tempo suficiente. O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e subiu ligeiro por uma árvore. Espere, qual o seu nome? O cavaleiro perguntou ao esquilo. Esquilo, ele respondeu muito simplesmente, e desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passara de imaginação? Nesse momento, ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho que ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos? Esplêndido, replicou Merlin. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com estilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele, as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia, você as plantará sobre minha sepultura. Preciso sair dessa floresta. Para onde iria? De volta para Julieta e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar a tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles, se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Merlin perguntou. Mas sinto falta deles, lamentou-se o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. E é exatamente assim que estará voltando? Se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar esta armadura. Quero voltar agora a ser um marido bondoso, gentil, amoroso para Juliette e um bom pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente e em seguida disse ao cavaleiro que voltar para dar a si seria um adorável presente. Entretanto, um presente para ser um presente tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance. Afinal de contas, sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliette sobre suas constantes idas às batalhas, sobre a atenção que dispensava à armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente ir dormir
para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliette não o quisesse de volta, mas Christophe com certeza quereria. Por que não manda um bilhete para Christophe, perguntando o que ele acha, sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa era uma boa ideia. Mas como fazer o bilhete chegar até Christophe? Merlin apontou para o pombo empoleirado em seu ombro. Rebeca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebeca. E é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como os tinha deixado zangados com ele, tudo no mesmo dia. Pode ser um pássaro com um coração generoso. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebeca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christophe. Uma semana se passou e Rebeca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. O temor percorreu seu corpo ao pensar como podia ter participado de esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar o alaúde e cantar, o cavaleiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto, que voa tão bem, não acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou entre os animais. Bem acima deles, circulando em cima, em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebeca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era da parte de Christophe. Deixe-me ver, disse o cavaleiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido, enquanto ele olhava o bilhete, sem acreditar no que via. Estava em branco, ele exclamou. O que significa isso? Significa, disse Merlin, suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado um tempo, atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas. Os cavaleiros, com armaduras brilhantes, simplesmente não choram. No entanto, sua tristeza logo o subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro de seu elmo, o cavaleiro então adormeceu. Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado silenciosamente ao seu lado. Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada, ele acrescentou desgostoso. Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quer dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta, com Merlin e os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliette e Christophe aparentemente não queriam que ele voltasse para casa. É verdade que poderia retornar às atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo ao seu lado. Mas lutar parecia não ter mais propósito algum. Merlin lembrou o cavaleiro de seu novo propósito, livrar-se da armadura.
o seu novo propósito, livrar-se da armadura. Você tem alguma armadura? Você usa alguma armadura? E quer se livrar dela? É seu propósito se livrar da armadura? Conhece alguém que usa armadura e quer se livrar dela? Vem comigo, vamos ver o que acontece. Por que me importar? Perguntou o cavaleiro morosamente. Para Juliette e Christopher não faz diferença se eu retirar ou não esta armadura. Pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Ter ficado preso em todo esse aço lhe causou um monte de problemas e sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que minha armadura se tornou um estofo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para o outro. Estou cansado de arrastá-lo de um lado para o outro. Não aguento mais comer purê de comida. E faz tanto tempo desde que você sentiu, e faz quanto tempo desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor, ou ouviu o som de uma melodia bonita, sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Nem me lembro, resmungou o cavaleiro. Tristemente. Você está certo, Merlin. Tenho de retirar esta armadura para mim mesmo. Você não pode continuar a viver a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão por que fico encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar tudo isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como pode parecer, Merlin explicou, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar a esta floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não consegui vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele, se quiser. Mas ele conduz à desonestidade, à ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? O cavaleiro perguntou indignado. Às vezes, você é alguma delas, Merlin admitiu sossegadamente. O mago então apontou para a outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parece uma subida e tanto, observou o cavaleiro. Merlin concordou com a cabeça. Este, ele disse, é o caminho da verdade. Uma trilha mais estreita e bastante íngreme. É o caminho da verdade. Ela torna-se mais íngreme à medida que você se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que vou ganhar quando atingir o topo? É o que você vai perder, Merlin explicou. A armadura. O cavaleiro ponderou. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura. E ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim, ele poderia morrer tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente, depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, ele disse resignado. Tentarei o caminho da verdade. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada, atravancando o seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago.
O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente, ou poderia mudar de ideia. Vou pegar meu fiel cavalo, ele disse. Oh, não, disse Merlin. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá que ir a pé. Acho que eu prefiro morrer com a barba encharcada, ele disse, com sua coragem esvanecendo rapidamente. Você não viajará sozinho, Merlin lhe disse. Esquilo o acompanhará. O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavaleiro, temendo o pensamento de fazer aquela árdua viagem com um animal de fala esperta. Talvez você não possa montar sobre mim, disse o esquilo, mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-la através da viseira? Rebeca, que ouvira a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou o cavaleiro e pousou no seu ombro. Também vou com você. Já estive no topo da montanha e sei o caminho, ela disse. A disposição dos dois animais em ajudar conferiu ao cavaleiro a coragem que ele necessitava. Bem, não é incrível? Disse a si mesmo. Um dos cavaleiros de elite do reino precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Enquanto caminhava em direção à trilha, o mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou-a ao cavaleiro. Esta chave abrirá as portas dos 3 castelos que bloquearão seu caminho. Eu sei, gritou o cavaleiro impulsivamente. Haverá princesa em cada castelo e eu matarei o dragão que a mantém cativa e a salvarei. Basta, interrompeu Merlin. Não haverá princesas em nenhum desses castelos. Mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem de aprender a salvar a si primeiro. Você tem que aprender a salvar a si primeiro. Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se Silêncio. O segundo castelo, Conhecimento. E o terceiro, Vontade e Ousadia. Castelo do Silêncio, Castelo do Conhecimento, Castelo da Vontade e Ousadia. Depois de entrar neles, você encontrará a saída. Somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Por que não posso simplesmente contornar os castelos? Ele perguntou, amuado. Se fizer isso, você se extraviará do caminho e com certeza se perderá. O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos, Merlin disse com firmeza. O cavaleiro suspirou profundamente enquanto mantinha um olhar fixo na trilha estreita e íngreme à sua frente. Merlin sabia o que o cavaleiro estava pensando. Sim, ele concordou. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. A luta será aprender a amar a si mesmo. Como farei isso? Perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem que aprender a se conhecer, respondeu Merlin. O olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante. Depois ele acrescentou. Se você encontrar algo com que não consiga lidar, basta me chamar e eu irei. Eles começaram a marcha com Esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missão de reconhecimento e voltava para relatar o que vira. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou, exausto e dolorido. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos,
que empurrou através dos orifícios da viseira do cavaleiro. Esquilo foi até um riacho próximo e encheu algumas cascas de nozes com água. E o cavaleiro bebeu por meio do canudo. Ele foi acordado de manhã, na manhã seguinte, pelo brilho do sol nos seus olhos. O cavaleiro foi acordado na manhã seguinte com o brilho do sol nos seus olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando. Subitamente, se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior e podia sentir o frescor do ar de encontro ao seu rosto. Ai, que delícia! Parte de sua viseira havia rompido e caíra. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. Esquilo respondeu a sua pergunta não verbalizada. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como? Perguntou o cavaleiro. Por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco de seu filho. O cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pudera protegê-lo dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, ele exclamou. Lágrimas de sentimentos reais me libertarão desta armadura. Lágrimas de sentimentos reais. Vamos seguir o caminho da verdade. Os três continuaram montanha acima. Era um dia especial para o cavaleiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se filtravam através dos galhos das árvores. Que coisa linda! Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente que um pombo. Esquilo, que fora fazer um reconhecimento da estrada mais adiante, voltava numa carreira. O Castelo do Silêncio fica logo depois da próxima subida. Castelo do Silêncio. Quando alcançou o alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade. Um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. Ele esperava uma extravagante estrutura. Em vez disso, o Castelo do Silêncio parecia com qualquer outro castelo da região. Rebeca riu e disse: quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Disse Rebeca: os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo chegaram à porta de um imenso castelo. Bem, já estamos no caminho da verdade. O cavaleiro já está diante do Castelo do Silêncio. Vem comigo para o próximo vídeo e ver como será essa incrível aventura para essa nova vida do cavaleiro. Vem comigo e obrigada por hoje.